Olá pessoal, tudo bem? Sou Elias, psicólogo clínico aqui em Campinas, e eu vou falar nesse vídeo sobre um assunto que é a depressão. Nesse primeiro vídeo que eu vou falar sobre a depressão, eu vou falar sobre o que é e quais as causas, tá? Vai haver um segundo vídeo, e se você gostaria de ver esse segundo vídeo além desse, e gostou já desse tema, eu gostaria de solicitar que você dê um like para mim aqui embaixo e se inscreva no nosso canal, além de acionar as notificações para que quando o segundo vídeo estiver pronto, você será avisado e poder assistir também, tá? Então, gente, eu vou começar falando um pouco do que é a depressão. No sentido da linguagem comum das pessoas, né, a depressão ela é um estado afetivo de tristeza que as pessoas, de forma geral, né, ela se refere à depressão como uma síndrome ou um sintoma ou várias doenças, tá? É, as pessoas hoje, como é um assunto muito em moda, a depressão ela está muito sendo confundida com algumas coisas que não são necessariamente a depressão, como por exemplo a crise existencial, né, melancolia, uma angústia, né, além da tristeza normal, enfim. Eu não vou adentrar nesses detalhes, porque senão o vídeo fica muito longo e não é o foco desse assunto. Mas existe essa diferença, tá? Eu falei um pouco de como as pessoas, de forma geral, entendem o que é a depressão. Agora eu vou falar um pouco na visão da psiquiatria, o que é a depressão, tá? A depressão é uma tristeza, e a tristeza é uma emoção, e a emoção é uma resposta humana universal a situações de perda, de derrota, desapontamento e outras adversidades, tá? Essa resposta ela tem um valor adaptativo, do ponto de vista evolucionário. Também não vou entrar em detalhes sobre isso, mas isso foi constituído ao longo do desenvolvimento da espécie humana, ok? Esse retraimento que a tristeza provoca, ele poupa energia e recursos para o futuro, além de ser um momento de reflexão sobre algo que pode ter acontecido na vida da pessoa, né? É um sinal também de alerta para as demais pessoas, como familiares, amigos, colegas de trabalho, etc., que essa pessoa está precisando de uma atenção, de uma ajuda, de uma companhia, né? Ainda na visão da psiquiatria, a depressão ela é uma reação de luto normal, tá? Aliás, desculpa. A depressão ela se diferencia do luto normal, tá? Porque o luto normal ele pode se estender por até 2 anos, né? Segundo a psiquiatria. Mas a depressão ela pode estar passando além desse tempo. É uma das formas de avaliar a diferença entre o luto e a depressão. No luto normal, a pessoa costumeiramente ela mantém um certos interesses, certo? E reage positivamente ao ambiente, desde que devidamente estimulado, tá? E já no luto, não existe o que acontece na depressão, que é a inibição psicomotora. Que é o que? A pessoa não tem vontade de fazer as coisas. É um peso muito grande para a pessoa fazer as coisas. Mesmo as atividades mais corriqueiras, diárias, etc., isso é um peso muito grande para quem sente a depressão, certo? E no luto, existe um certo sentimento de culpa, porque vamos supor, a pessoa perdeu um ente querido e às vezes ela fica com aquele sentimento de culpa que poderia ter feito mais. Fora esse sentimento de culpa, não existem associados ao luto outros sentimentos de culpa. Ainda na visão da psiquiatria, a depressão ela pode ser um sintoma que pode estar associado a várias
quadros clínicos como o transtorno de estresse pós-traumático, a demência, a esquizofrenia, o alcoolismo, doenças clínicas, além de ser uma resposta a situações estressantes ou circunstâncias sociais e socioeconômicas. Enquanto síndrome, a psiquiatria entende que a depressão ela inclui, além das alterações de humor, que é a tristeza, irritabilidade, falta de capacidade de sentir prazer e apatia, ela também tem outros aspectos, como alterações cognitivas, psicomotoras, como eu já falei, vegetativas, como alterações do sono, do apetite, etc. Correto? Já enquanto doença, existem várias classificações. A depressão ela não tem um só tipo. E eu não vou falar nesse primeiro vídeo sobre isso, porque isso é um aspecto muito técnico. Tá? Bom, gente, na dimensão psicológica, na visão da psicologia, existe o luto, como foi falado um pouco sobre a visão da psiquiatria, e existe a melancolia. O luto na visão psicológica, um período de elaboração para direcionar a libido para outros objetos. Que outros objetos seriam esses? Eu estou falando de, por exemplo, um cônjuge que foi perdido. Né? Objeto é um termo técnico dentro da psicologia, que pode se referir a uma pessoa, a um emprego ou qualquer outra coisa. Tá? E a libido é essa energia psíquica, é aquele investimento que a pessoa faz. Então esse período de luto é um período de desconstruir aquele vínculo com aquele objeto, com aquela pessoa, com aquele emprego e etc., para direcionar essa energia para outras coisas na vida. A melancolia já é o luto patológico. A gente vai entender um pouco melhor a diferença entre o luto e a melancolia, porque eu vou falar de alguns aspectos que são semelhantes entre os dois, entre o luto e a melancolia, que é um desânimo profundo, penoso, pouco nenhum interesse pelo mundo externo, a perda de capacidade de amar, inibição de atividades. Tá? Agora, a melancolia, além desses, ela provoca também uma significativa perda de autoestima, além de incluir sentimentos de autorrecriminação, tá? E até comportamentos delirantes de punição, no caso, autopunição. Tá? Eu vou explicar de forma bem sucinta, porque isso é muito técnico, mas só para a pessoa entender um pouco. Do ponto de vista psicanalítico, inclusive, na melancolia há uma divisão do ego. Parte desse ego se identifica com aquela pessoa perdida, por exemplo, internaliza aquela pessoa, e a outra parte é como se essa parte do ego ficasse doente. A outra parte do ego, ela começa a querer atacar essa parte do ego que, entre aspas, ficou doente, tentando eliminar essa causa, esse causador dessa, entre aspas, doença. Tá? Então, por isso que começa a haver esse sentimento de autopunição, porque é o ego da própria pessoa atacando o próprio ego. Certo? É muito mais complexo que isso, mas só para ter uma ideia. Tá? Bom, gente, eu vou falar um pouco agora das causas da depressão. Tá? De forma geral, o que provoca a depressão tem muito a ver com as perdas, como emprego, moradia, status socioeconômico, ou algo puramente simbólico. Tá? Mas existe também tendências, como, por exemplo, fatores biológicos, genéticos e neuroquímicos. Tem pessoas que têm uma certa tendência a ter a depressão, mas essa depressão ela só vai surgir ou poderá surgir se houver um estímulo do ambiente, como, por exemplo, uma perda. Tá? Então, de forma bem sucinta, são as causas
que podem provocar a depressão. Esse primeiro vídeo, gente, está se encerrando agora. Eu falei bem por alto do que é e um pouco das causas da depressão. E estou preparando já o segundo vídeo para dar sequência nesse assunto. Eu convido vocês novamente, se vocês gostaram desse assunto, se inscrever no nosso canal se você ainda não é, curtir esse vídeo e ativar as notificações para quando o vídeo parte 2 estiver pronto, você receber a notificação.